Desde o nascimento, o bebê já é capaz de explorar os 5 sentidos que vão se desenvolver plenamente nos primeiros meses de vida. As crianças nascem com os 5 sentidos já formados para levarem ao sistema nervoso central as informações percebidas. Eles já desenvolvem capacidade de percepção dentro do útero. Então, o neném, por exemplo, ele é capaz, durante o desenvolvimento embrionário, já possuindo a capacidade de ouvir, vai ouvir o coração de sua mãe batendo, vai ouvir os ruídos do aparelho digestivo da sua mãe, vai ouvir, mesmo que de forma abafada, o som da sua mãe falando. Então, o neném lá dentro, ele vai ter essa percepção. Como o bebê já ouviu os batimentos cardíacos da mãe, ele tem boa compreensão e reconhecimento dos sons. Nos primeiros meses, a voz da mãe exerce um efeito calmante quando é ouvida pelo bebê. No início, eles se adaptam mais a um tom de voz mais agudo, que é justamente o tom da mãe comparado ao do pai. Por isso também que instintivamente, mesmo os homens, quando vão falar com o neném, falam com uma voz mais aguda. O bebê consegue enxergar os objetos dentro de uma faixa de 20 centímetros. Após o 3º mês, o campo visual do bebê se amplia rapidamente e ele prefere ficar sentado para enxergar mais. Essa criança já pode ser sentada recostada, ela não deve ficar sentada a 90 graus porque ela não controla ainda a coluna para baixo e aí a tendência dela seria cair. Mas tudo que está próximo ao neném e que tenha cores, né, e que tenha movimento vai chamar atenção. Então, bebês de 3 meses já pensam em alcançar um objeto. Os bebês pequenos gostam de ser tocados, pois o toque físico faz com que eles se sintam mais seguros. E após o 4º mês, os bebês são estimulados a pegar os objetos ao seu redor. Bebês de 4 meses já pegam com certa facilidade. Então, a utilização de móveis, a utilização de brinquedos coloridos que tenham barulho ao mesmo tempo, estimulam bastante o neném a querer mexer. O olfato, já no momento do nascimento, é bastante desenvolvido. Por meio do cheiro, a criança é capaz de reconhecer sua mãe e perceber sua presença até mesmo no escuro. À medida em que mamar ao seio no início é uma coisa muito frequente, né? Às vezes o nenê vai ao seio da mãe aí 8 vezes, 9 vezes durante o dia no início, é um condicionamento. Ele obviamente percebe que aquela percepção olfativa, aquela percepção tátil de quem segura do mesmo jeito, né? A percepção de que aquele momento é o momento que precede a amamentação, aquilo ali é uma coisa que logo nos primeiros dias o neném vai perceber. A pouca experiência com a deglutição não dá ao recém-nascido um conhecimento que lhe permita fazer escolhas no início de sua vida, mas com o tempo as preferências se manifestam. Quando o neném começa o desmame, eles começam a ter acesso aos alimentos e a gente sempre pede que comece da forma mais gradativa e lenta possível. Apresentar um alimento de cada vez, não fazer sopinhas muito complicadas. Por quê? Porque o neném tem que perceber o gosto de cada coisa. Existem assim algumas linhas de trabalho que indicam que para que a criança adquire uma memória gustativa de um alimento, se acostume a ele, ela tem que entrar em contato com ele várias e várias vezes.